Vem cá, sofre com problemas nos rins? Cálculo renal, né? Que são as pedras nos rins, infecção nos rins, inflamação nos rins. Olha, a alimentação ela pode estar ligada, porque tem alguns alimentos que são vilão na hora de combate aí e principalmente cuidado com os rins. Nós estamos aqui com o doutor Aquiles Henrique. Tudo bem, doutor Aquiles? Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado. Que bom tê-lo aqui, porque a gente lembra de cuidar e sempre está falando de cuidar muito da alimentação. Mas quando se trata do rim, e quem sofre com problemas no rim, cálculo renal, que é o mais comum entre outros, esquece de um fator importante que é cuidar do que come, né? Justamente. A dieta tem muita influência na formação dos cálculos renais. Existe basicamente 3 vilões nos alimentos que favorecem o aparecimento de cálculo renal. O primeiro deles é o sal. O sal realmente é uma dieta com muito sal, puxa muito cálcio que para dentro do rim. E o cálcio é o elemento mais formador de pedra do rim. As pedrinhas elas podem ser de várias composições, mas a mais comum é cálcio. E o sal tem esse efeito deletério. Então, muito sal, a pessoa tem uma predisposição maior de formar cálculo. E além do mais, o sal também aumenta a pressão arterial em algumas pessoas. Aumentando a pressão arterial, a pressão do sangue, danifica o rim também, tá? O segundo são o excesso de cálcio. Então, pessoas que formam muito cálculo urinário têm que diminuir a ingesta de leite e derivados, queijo, iogurte, tudo que tem muito cálcio, então tem que maneirar um pouquinho. E o terceiro vilão é a falta de líquido natural. Água, suco, chás. Por que eu falo natural? Porque refrigerante, por exemplo, é um líquido, mas tem muito sal. Por incrível que pareça, o refrigerante tem muito sal. Então, nós temos que evitar esse tipo de bebida. Então, a pessoa que tem a predisposição, porque isso é um pouco familiar, tem famílias que formam muito cálculo. E tem que, é uma condição genética. É uma condição genética hereditária. Nós estamos falando do cálculo, que é o mais comum, mas a alimentação, por que o rim é? Ele é um filtro? O rim é um filtro, ele filtra o sangue. Só para ter uma ideia, nós filtramos por dia, 24 horas, 140 a 150 litros de sangue que passam pelos rins para formar 1 ou 2 litros de urina. Veja só como é uma fábrica que trabalha 24 horas. Então, essa filtração renal pode ser atrapalhada também por alguns alimentos, como eu falei. Sal é o primeiro. Quem come muito sal, tendência de ter hipertensão arterial. A hipertensão arterial prejudica o rim. Nossa, demais. Se as pessoas soubessem o malefício de conviver com a pressão alta para o rim, né, doutor? Terrível. Cuidava mais. Por isso que eu falo, os alimentos do supermercado tem que tomar cuidado com os empacotadinhos, porque alguns deles têm muito sal para conservar. O sal é um conservante. E às vezes ele ingere um pacotinho daquele que vale por dia inteiro. A quantidade de sal que ele podia comer, ele comia naquele pacotinho. Alimentos ricos em gordura faz mal pro rim? Gordura, isso. É a segunda coisa que eu ia falar. A André entende de rim, pelo jeito. Estuda um pouquinho antes de vir aqui. Por que o excesso de gordura faz mal? Porque sobe o colesterol e o colesterol, como no corpo inteiro, ele vai obliterando, vai fechando as artérias de todo o corpo. E fecha a artéria renal também, porque para o sangue chegar nos rins, tem as artérias que levam o sangue e tem as veias que tiram o sangue. Aí se filtra dentro do rim. Essas artérias vão diminuindo de calibre, ou seja, o rim começa a receber menos sangue. Recebendo menos sangue, o rim prejudica a sua função, ele pode até atrofiar. Pode até atrofiar. Perde o rim. Tem gente que vai para transplante renal por causa de colesterol alto. Exatamente. Então, a gordura em excesso é ruim tanto para o coração, mas para os rins também. Quando a gente fala dos nossos alimentos diários ali, que é o arroz, o feijão, a carne, a salada, batata frita, tem aquele prato típico brasileiro, a feijoada, né? Tem algum que as pessoas não sabem, algum alimento diário, né? Que a gente consome ali no dia a dia e que faz muito mal para o rim, que a gente precisa evitar? Então, não faz muito mal, mas desses que você citou, André, a carne tem muita proteína. E não é só a carne de boi, todas as carnes, frango, peixe e de boi, tem muita proteína. Muita proteína força filtração renal. Existe um termo chamado hiperfiltração renal. É como cansaço o rim. Então, imagina você com 40, 60, 50 anos comendo muita carne. A carne, ela força a filtração renal. Isso prejudica o rim. Então, a gente sabe que tem populações que são mais vegetarianas, pouco problema renal. As pessoas que comem muita carne, bastante problema renal, inclusive insuficiência renal. Entendeu? O rim vai perdendo a filtração conforme os anos vão passando.
A batatinha frita, ninguém come batatinha frita sem pôr sal. Não. Esse é o grande problema. Pimenta. A pimenta não faz mal para o rim, Andréa. Não, é para o estômago e para o intestino, mas para o rim não. Pimenta não tem problema. Não, que você falou, põe muito sal na batatinha, eu falei pimentinha, desculpa. Uma mistura de tempero, Uma mistura, maionese, ketchup. Isso, mas o que faz mal é o sal, né? Então, muito cuidado com o sal. As combinações, é o vilão ali para quem sofre. A gente está falando mais uma vez, eu vou repetir, do cálculo. Quais outros problemas que adoecem o rim? A gordura, né? Porque pode diminuir a filtração renal, tá? Existem teorias que o excesso de gordura também acelera a formação de câncer no rim. Existe uma associação com gordura e proteína em excesso, tá? Agora, uma que não é alimento, mas faz muito mal para o rim, são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, muito cuidado, porque eles danificam o rim. Então, tem pessoas que qualquer dorzinha de cabeça já toma um anti-inflamatório. Qualquer dorzinha na coluna toma anti-inflamatório. E às vezes toma 5, 7 dias. Meu Deus. O anti-inflamatório, ele tem uma substância que ele causa, chama vasoconstricção. O que é isso? É uma diminuição do calibre da artéria que leva o sangue até o rim. Então, anti-inflamatório, muito cuidado, porque não pode ser usado, além de fazer mal para o estômago, faz mal para o rim também. A gente entra na questão da automedicação, jamais, né? Existe uma frutinha chamada carambola. Opa! Essa carambola, ela tem uma neurotoxina que não faz mal para quem tem a função renal normal. Mas a pessoa que tem uma função renal um pouquinho prejudicada, pode dar um quadro gravíssimo. A carambola? A carambola. Por quê? Pois ela tem essa neurotoxina. É uma neurotoxina, uma toxina para o sistema nervoso, que a nossa filtração renal elimina sem problema. Mas uma pessoa que tem, por exemplo, um prejuízo renal já, não funciona bem, um senhorzinho de 70 anos, o rim já não está aquelas coisas, não pode comer carambola. Pode dar um quadro assim de até desmaio, e às vezes alguma coisa até mais grave. Cuidado com a carambola. Carambola, né? ela é uma boa fruta, mas assim, tem que tomar muito cuidado Para quem sofre com problema renal. Através da cor da urina, odor, a gente consegue observar um problema renal? Sim, a nossa urina deve ser amarelo bem clarinha, tipo guaranazinho. Se for água mineral, melhor ainda. Por quê? Porque você está tomando bastante líquido. Então, o paciente sempre pergunta para mim, quanto que eu devo beber de líquido? Eu falo, olha na sua urina. Se a urina tiver amarelo clarinha, tá bom. Se tiver amarelo escura, tá faltando líquido. Porque cada pessoa precisa de uma quantidade de líquido. Não é, o João precisa de 2 litros, o José 2 litros, o Joaquim 2 litros. Não, isso varia muito. Porque depende do alimento que comeu, quantidade, quanto que teve de transpiração. E o mesmo metabolismo. Nossas reações químicas todas são baseadas em água. Então tem gente para fazer uma reação química, usa uma quantidade de líquido. Aquela outra pessoa, para a mesma reação química, pode usar o dobro de líquido. Então, ela precisa mais de... Então, tem até pessoa que fala, nossa, eu tenho tanta sede, doutor. Então, eu só pergunto, não está comendo muito sal, não, né? Não, como normal. Então, é que você precisa muito líquido. Ótimo. Tem que tomar mais líquido, sempre pensando, natural. Isso é muito líquido bom, natural. Importante, não é? Se você tem dúvidas em relação a problemas no rim, 3027 9620, principalmente da alimentação, né? Que pode aí forçar um pouquinho o rim. A gente está tendo uma verdadeira aula aqui também, professor, né? Aquiles aqui nos explicando. E a gente tem uma participação. Vamos a elas? Quem está com a gente aqui no WhatsApp? O sódio da água mineral também é prejudicial? Gabriela, do Jardim Itália? Gabriela, o sódio da água mineral não é em grande quantidade. Sempre quando for ao supermercado, procure as águas que têm menos sódio. Vem no rótulozinho. Tem algumas águas que têm muito sódio realmente. E algumas águas minerais com gás que têm pouco sódio. Dê preferência para essas, que têm menos sódio. Mas assim, a água sempre é bem-vinda. Um exemplo, uma banana, por exemplo, tem muito mais sal do que água mineral com gás. Banana? Eu dei um exemplo de uma fruta, né? Legal. Então, na verdade, se você gosta de mineral com gás, tome o incentivo, mas procure no supermercado aquelas que tem escrito lá o Na, né? O sódio, a quantidade. Então, dê preferência para as que têm menos sódio. Olhar o rótulo, né? Olhar o rótulo, justamente. Mais uma participação com a gente, hein? Vamos lá, conheça os alimentos que podem prejudicar o rim. E a pergunta é da Joana, aqui da Zona 4. Quais os sintomas mostram que eu estou ingerindo sal em excesso? Joana, normalmente o sal em excesso dá inchaço, dá edema. Então, as pernas normalmente incham, embaixo dos olhos, e verificar a pressão arterial. Se você tiver com a pressão sanguínea alta, pode ser que você esteja comendo sal em excesso. Então, normalmente é o edema e a pressão arterial. Homem
Homens ou mulheres, alguma questão que favoreça ter mais problema no rim? Sempre tem uma predisposição maior, né, entre os gêneros. Sim, o homem tem mais cálculo que a mulher. Talvez porque ingere mais proteína. O homem come mais churrasquinho. O que tem o churrasco? Proteína e sal, os dois. Cerveja. Então, cerveja tem muito sal, inclusive. Olha. Tem muito sal. E vai bastante no banheiro quando toma cerveja, Vai né? bastante Porque no banheiro, é diurética, porque ele é eu não diurético. entendo essa. Exatamente. Porque, cerveja faz bem, vai bastante no banheiro. Pô, mas não, tem álcool. Exatamente. Então, para ir no banheiro, acho que... Melhor água. Melhor água, melhor líquido, né? Claro. Que Deus criou, né? É uma ilusão, né? Achar que a cerveja faz bem porque vai no banheiro. Mais uma participação aqui, olha. Posso ter pedra nos rins com qualquer idade? Márcia, da Zona 7. Sim, qualquer idade. Eu já tratei criança de 2 anos de idade com cálculo, mas a faixa etária mais frequente é dos 20 aos 40 anos. Pelo menos uma coisa boa até de envelhecer é que a gente vai ficando velho, a gente vai tendo menos cálculo urinário. Não sabemos bem por quê. Então tem pessoas que sofrem a vida inteira com cálculo, começa com 20, 30, chega nos 40, 50, começa a reduzir o ritmo de formação de cálculo. Não se sabe bem por quê, mas assim, a faixa mais frequente, o auge são os adultos jovens, de 20 a 40. E os homens mais? E os homens mais que as mulheres. Né? A gente sabe aí, percebe que a alimentação está totalmente envolvida, né? E hoje tudo que você come tem sal, os alimentos industrializados é um veneno e isso comete o rim de maneira gravíssima, né, doutor? Exatamente. A gente tem um ditado, a gente é o que a gente come. Né? Então, se você come alimentos saudáveis, você é saudável. Se você come alimentos ruins, a sua saúde fica ruim. Vai responder uma hora, Exatamente. Né? Mais uma participação com a gente. Olha só, uma boa pergunta essa, hein? Carne de porco causa problema nos rins? Juliano, da Zona 7. Antigamente se falava muito nisso, né? Isso. Ao tipo da carne. Isso. Na verdade, Juliano, a carne suína é a mesma coisa que a carne bovina e peixe em relação à proteína. A carne suína é pior por causa da gordura. Então, a gordura ela vai fechar mais a artéria renal, tá? E dá problemas outros, como na circulação do coração. Então, carne suína é uma carne gostosa, tudo, mas tem que ser com moderação, principalmente por causa da gordura. Ela é muito gordurosa. Aí vai destacar os ovos também, que é rico em proteína. Só que assim, a proteína animal, que eu digo assim, do boi, de peixe, é pior do que a proteína do ovo. A proteína do ovo é mais saudável. Então, assim, claro, não pode exagerar no ovo. Mas tiver que escolher entre um e outro? O ovo é mais saudável. Os ovos? Os ovos são mais saudáveis. Olha que bom. Sem dúvida, né? Diz que é o alimento mais completo, né? Exatamente, é muito bom. Leite, você gosta de leite? Leite, tenta tomar o sem gordura. Ótimo. Não é tanto para o rim, tá? É mais para o colesterol, tá? Mas tem bastante proteína também. Então, leite... Cuidado com o cálcio, né? Então tem que ser tudo com moderação. Nossa, tem que ter uma dieta bem balanceada para quem, né, tem problemas no rim. Vamos a uma pergunta também que está aqui com a gente no WhatsApp, é a Gabi Marques, né? Gabi, beijo, meu amor. Para mim é muito difícil tomar água e ir ao banheiro. Será que isto é que me causa cólica de rins? Então, veja só, ela tem uma dificuldade para tomar água. Isso é ruim, é um fator negativo para quem tem cálculo. Então, uma dica, não precisa ser água pura. Toma um suco que você goste, tome um chá, água de coco. Por quê? Porque 90% a 95% desses líquidos são água. É que a água pura, tem algumas pessoas que têm um pouquinho de resistência a tomar. Com um saborzinho. Isso, justamente, com limãozinho, é muito bom. Mas não deixar de beber. Não deixar de beber líquido, né? Importante essa insistência. Márcio com a gente aqui, né, Márcio? Olha só a pergunta dele, Dr. Aquiles. Esse ano eu fiz a extração de pedras dos 2 ureteres e dos rins, e 2 rins, perdendo cerca de 90% da função do rim esquerdo. Tem como reverter essa situação? Claro, Márcio, que assim, a gente tem que analisar melhor o seu caso, mais profundamente, para entender, mas claro que tem. O rim perde a função, tá? Mas se for uma obstrução que não foi tão longa, existe a chance de você reverter aquela função que você perdeu. Agora, se uma pedra fica no ureter obstruindo o rim, tipo 6 meses, 8 meses, aí existe um dano renal irreversível. O que morreu no rim não volta a funcionar. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? Não deixar o rim obstruído. Obstrução renal, quando a pedrinha saiu do rim e caiu no canalzinho em direção à bexiga, ele obstrui o rim. O rim, ele sofre, ele entra em isquemia, ou seja, chega menos sangue no rim. Então aí pode ter uma lesão irreversível.
Olha, muito bem. Mais uma pergunta com a gente no WhatsApp nessa tarde de segunda-feira, depois do churrasquinho do final de semana, né? Tema bom para falar, né? Dos alimentos que não parecem, mas podem acometer os rins. Os energéticos atacam os rins, o João da Zona 7. Então, o energético não é um perigo, né? Não é um líquido natural. O energético tem bastante Tem tanto adolescente tomando isso. Pois é, exatamente. Então, o energético não é um líquido saudável. Então, numa festinha um pouquinho e tal, vá lá. Mas isso ser uma rotina, claro que atrapalha a função renal, e muito. Não somente porque ele tem o sódio, que exatamente. E aquela coisa, porque aumenta a pressão arterial. Exatamente. Então, são dois fatores. Dois fatores deletérios, exatamente. Que ataca direto lá no rim. Justamente, é muito ruim. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, agora aqui de Paysandu, a Eliane. Quais são as frutas que ajudam os rins, então, a funcionar melhor? Até agora a gente falou dos vilões, não é verdade, Eliane? Então, vamos falar qual é o alimento bacana que o rim adora receber, além da água, né? Isso. Não existe uma substância dentro de uma fruta que é especial. Quais são os melhores? Que tem muito líquido. Melancia, melão, laranja, entendeu? Os líquidos, as frutas que têm bastante líquido são as melhores para o rim. Por quê? Porque oferecem grande quantidade de água. Isso que eu ia falar, olha, se tem um alimento ou algo que a gente pode destacar, que o rim ama quando vem, é água. Água, exatamente. Vem em mim, água, limpa ele tudinho, filtra bonito. Isso mesmo. Olha só, a gente fala tanto disso aqui, cada vez mais vai dar importância. Pessoa que toma bastante líquido, água natural, tem menos probabilidade de ter infecção urinária, inclusive. As mulheres que têm muita cistite, tomando bastante líquido, é como lavar essa bexiga. Olha aí. Joga as bactérias para fora que estão na bexiga. Então, é um santo remédio a água, na verdade. A água é um santo para tantas coisas, não é? Vamos a mais uma participação, chegando muitas, viu? Obrigada a todos vocês que estão com a gente. Olha o João da Costa. Excesso de potássio afeta o rim ou não? Excesso afeta, tá? Mas assim, o que principal é o sódio. O sódio é muito mais deletério do que o potássio. Mas muito potássio no corpo não é bom para nenhum organismo, nenhum órgão, né? para nada. O excesso faz mal, exato, mas não tão mal quanto como o sal. sódio. O sódio faz mais. O sódio faz mais mal do que o potássio, exatamente. João. Doutora Aquiles, obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Uma agenda concorridíssima, mas nós conseguimos trazê-lo, graças a Deus, né? Nossa, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, Andréia. As pessoas com informação.